Neste vídeo eu vou falar a respeito do processo que o Jean Willis moveu contra mim. No final do vídeo tem toda a audiência na íntegra, para que você possa ouvir tudo, sem edições. Vou comentar a respeito da minha defesa, das partes aqui, que é importante você prestar atenção, daqueles momentos onde eu acho que a justiça falhou comigo. Vamos prestar atenção. Enfim, em 2015 eu fiz um vídeo chamado Jean Willis e a pedofilia. Porque ele ocupava, naquele momento, o cargo de vice-presidente da Comissão de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse era o cargo que ele ocupava. E neste vídeo eu não falo absolutamente nada. Eu coloco um trecho onde o próprio Jean Willis fala que é vice-presidente da Comissão de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e depois eu coloco um trecho onde, na parada gay, tem uma criança rebolando e diversos adultos aplaudindo aquilo que ele estava fazendo. Foi este o vídeo, conforme o trecho da audiência. Prestem atenção. À época dos fatos, ainda deputado, Vossa Excelência foi nomeado para a Comissão de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, correto? A comissão não é de exploração sexual de criança e adolescente, a comissão é de combate, investigação e exploração sexual de criança e adolescente. E muito me espanta que um advogado de defesa não consiga dizer o nome da... Excelência. Basta responder, basta responder. Por favor, você não determina quando eu devo não responder. Eu respondo. Eu só quero deixar claro que o nome da comissão é comissão formada para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, combate e investigação, e não o contrário. Desculpas por ter Que bom, que ótimo. momento, doutor, deseja reformular a pergunta com o nome correto da comissão ou abrir mão da pergunta? Não, basta consignar a resposta perfeita do deputado. Tudo bem. Então, Acho que eu errei aqui E o nome, errou mas também acho o que nome não há problema. da instituição, porque é uma comissão parlamentar de inquérito, era a CPI, tudo bem. que investigava e combatia a exploração sexual de crianças e adolescentes. Apenas poderia repetir o nome Sim, da comissão? sim. Pra- Comissão Parlamentar de Inquérito de Investigação de Exploração Sexual da investigação da exploração sexual de crianças e adolescentes. Um momento para que fique preciso na ata. Tá. CPI. Era presidente da comissão? Esse é o cargo da Junto data? com a deputada Erika Cocai. Eu era vice-presidente, ela era presidente. Era vice-presidente Isso. da comissão parlamentar De inquérito. de inquérito. Pode continuar. Acerca da exploração sexual de crianças e adolescentes. Próxima pergunta. Apenas para esclarecer, deputado, essa comissão tratava de pedofilia. Não, tratava da exploração sexual de crianças e adolescentes. A pedofilia é uma parafilia, é uma doença que pode levar à exploração sexual de crianças e adolescentes, ou a exploração sexual pode ser cometida por criminosos, como prefeitos, o prefeito de Quari, por exemplo, que foi preso durante essa investigação. Pela ordem. Como foi um bocado de informação e algumas delas sequer são... Deixa eu uma reformular a resposta direta à pergunta, Excelência. Tá. Eu Posso vou reformular? pedir que o réu reformule a pergunta. Para esclarecer, Excelência, a pedofilia está, então, intrincada na Comissão de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A pedofilia é algo tratado por essa comissão, porque nem todo pedófilo pratica a exploração sexual de criança e adolescente, nem todo explorador sexual de criança e adolescente é necessariamente um pedófilo. Um dos propósitos da CPI era justamente levar esclarecimento nesse sentido. Há pedófilos que nunca praticaram a exploração sexual de criança e adolescente, e há exploradores sexuais de crianças que não são pedófilos. Entendeu? Apenas para esclarecer a parte autora, visto... Veja, todas as pessoas que estão aqui no canal são testemunhas. Eu nunca vinculei deputado Jean Willis à pedofilia. O que eu estava fazendo era tecendo uma crítica por ele ocupar o cargo de vice-presidente da Comissão de Combate e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quando foi perguntado em audiência para o senhor Jean Willis como eu o havia vinculado à pedofilia, qual foi a ofensa, onde eu digo que ele é pedófilo, onde ele tirou essa conclusão, o juiz indeferiu a pergunta. Deputado, o senhor é capaz de definir exatamente qual foi a ofensa
praticada pelo réu no vídeo objeto dessa ação? Associar-me à pedofilia, uma prática abjeta e condenada socialmente. Associar um homem público honrado, honesto, intelectual e materialmente a uma prática abjeta que leva ao crime de maneira ostensiva, de maneira clara, de maneira discernida. Ainda um complemento a essa. Um momento. Eu entendo que Sim. por ser o autor da ação, obviamente está envolvido emocionalmente nela, Sim. mas eu esclareço que não cabe Tudo colocar bem. essa carga emocional no depoimento pessoal. Eu entendo que vai ser Perdoe, feito, eu só estou doutor. explicando Eu sou uma que não vai pessoa. ser inserido no... Eu sou uma no pessoa, registro eu sou um da- ser humano e não uma imagem na televisão. Eu sou um ser Em humano. complemento a essa, Pode fazer por definir a ofensa, eu quis dizer quais palavras ele utilizou para dizer que o senhor era vinculado à pedofilia e não entender que ele apenas criticava seu posto de combate à pedofilia no Congresso. Um momento. Eu vou indeferir o complemento. O nível de exatidão que o doutor está buscando na pergunta não é razoável. Eu registro Vou o indeferimento, se for caso. reformular Não, essa reformule. pode definir o fato? Palavras? A simples associação do meu nome à pedofilia, essa De que simples forma se deu associação, essa associação? De que essa forma? Está repetindo, áudio, doutor, você está da repetindo. Ele não pergunta. está respondendo. Um momento. Ele não está respondendo. Doutor, Já foi indeferido. aí essa nós pergunta. já estamos entrando... Mas ele só falou que ele associou a pedofilia. Como? Como ele fez isso? Sim, O de- não, doutor, o senhor pediu palavras. Fala inicial. Pode-se também... Posso responder? Eu vou Não só. é necessário, Tá bom. porque eu Obrigado. agora vou me... Doutor, nós não estamos aqui para julgar o mérito da causa ainda. O mérito vai ser julgado posteriormente. Excelente. O que o doutor está pedindo, eu entendo que já entra no mérito da causa e exigiria, inclusive, que essa fosse a audiência onde o julgamento já fosse Vamos- ser dado nesse momento e que o deputado tivesse formação em direito. O objetivo. Não, Não só formação de direito, o senhor me permite, mas eu teria que dar uma aula de audiovisual, de discurso audiovisual não e do impacto para Não, essa pessoa. tudo bem. Obrigado. Esclarecendo, por favor. Doutor, Por o favor. esclarecimento já foi dado e eu já indeferi esse complemento. O doutor, eu posso registrar o protesto. Excelência, ele não e se- respondeu como. Ficou Ele só indeferido. disse- Foi indeferido. Ele não tem que responder. Ele respondeu que a calúnia que ele entende ter sofrido por parte do réu foi que o réu Ele não- teria associado o nome dele à pedofilia. Isso, para mim, é resposta bastante. Eu estou indeferindo o seu pedido de maior precisão. Qualquer protesto que o doutor queira fazer acerca disso vai ser registrado em ata e pode ser usado como matéria de recurso. Mas para o fim dessa audiência, essa pergunta acabou. Gostaria que fosse registrado que foi indeferida a pergunta de como houve a associação à pedofilia. Tudo bem, eu vou registrar o seu protesto contra o indeferimento. O juiz disse que não estavam ali para julgar o mérito da causa ainda. O depoimento, ele é sobre o mérito da causa. É a oportunidade que o depoente fala a respeito do mérito. Quem vai julgar a causa é o juiz na sentença. Indeferiu a pergunta sem motivo nenhum. Então, o Jean Willis não sabe explicar nem por que ele me processou. Palavras? A simples associação do meu nome à pedofilia, essa De que simples forma se deu associação, essa associação? De que essa forma? Está repetindo, áudio, doutor, você está da repetindo. Ele não está respondendo. Um momento. Ele não está respondendo. O senhor alguma vez já se repudiou esse tipo de atos que são praticados na parada gay? Atos como sexo em público? Já, Pergunta, né? Na grande mídia? já. Pode dar um exemplo? Um exemplo que é um link? Você quer um link? Cadê? Algum programa televisivo? Na Em Liga, todos por os exemplo? programas que essa pergunta me foi feita, eu vou responder. Agora, eu não sou responsável pela edição do programa. Por favor. O senhor não se lembra? Não me lembro não sou responsável pela edição do programa. Em todas eu respondi que me foi perguntado. Pela parte autora, Sim, obrigado. já basta. Então eu vou constar a resposta nos termos que foi feito de fato. Na audiência, o senhor Jean Willis, sempre com tom de deboche e desprezo para com o advogado, ainda querendo devolver a pergunta. Isso é absolutamente impensável em uma audiência de instrução. Ele fazer uma pergunta para o advogado. Excelência, enquanto deputado federal, homem público, portanto, o senhor é constante alvo de críticas aos seus posicionamentos políticos e ideológicos? Sim.
Mas o que é que deputado- crítica... Só uma pergunta, lhe devolvo a pergunta. O que é que crítica tem a ver com difamação? Desculpa, excelência, mas a Deixa questão aqui eu não é para só- perguntar ao só advogado. esclarecer Eu só estou lhe perguntando o que é que crítica tem a ver com difamação. O Esse depoimento processo do- foi do movido Vossa por Excelência. difamação. Pela O ordem. depoimento de Deixa eu Vossa só Excelência. fazer A gente pode acrescentar a resposta dizendo que sim, que você... Desculpa, excelência, ele tá Eu tô orientando o ele cliente. tá orientando a resposta. Ele está- Não orienta na não. resposta, eu não preciso de orientação. Doutor, ele está dando uma orientação que eu mesmo Sobre ia o já- risco. Pode acrescentar a resposta dizendo que Doutor, sim, você é alvo de doutor, crítica. Eu Sim. quero que conste em ato, excelência. Para Por favor, evitar. constar em ato que o advogado está orientando o cliente. Ele não precisa, eu não preciso de orientação eu não preciso de orientação de advogado para responder o óbvio, meu caro. Eu entendi, então não é o que eu vou colocar. E a juíza me condenou. Mesmo Jean Willis não sabendo explicar onde eu o vinculei com a pedofilia. Mas eu fui condenado. Nós recorremos na segunda instância. E vejam só, o recurso subiu para o tribunal numa quarta-feira e foi julgado na terça-feira da semana seguinte. Ou seja, os juízes levaram só 3 dias para julgar. Você que é da área, comente a respeito disso. Eles não me informaram, né, nem informaram ao meu advogado, caso ele quisesse fazer uma sustentação oral. Não intimaram um advogado para fazer sustentação oral. Isso é absolutamente ilegal e cerceia o direito de defesa. Vejam só as datas. Eu lembro que o artigo 93 da Constituição Federal impõe que todo juiz fundamente a sua decisão. Mas isso não é uma fundamentação. Mesmo porque o advogado ele atacou os argumentos da sentença, não apenas reiterou a contestação. De modo que eles eram obrigados a dar uma resposta para o que o advogado impugnou na própria sentença. E essa resposta não me deram. Vocês vão poder ouvir toda a audiência, eu vou colocá-la aqui na íntegra, aquilo que o Jean Willis falou, e eu vou dizer aqui qual foi a minha defesa. Primeiro, da inexistência de vinculação à pedofilia, da mera crítica exercida em consonância com o direito de liberdade de expressão, da ausência do ato ilícito. O autor, ou seja, o Jean Willis, quase 3 anos após a vinculação do vídeo objeto dos presentes autos, busca descontextualizar completamente a crítica tecida pelo réu, a fim de dar a entender que este o vinculava ao crime de pedofilia, quando, em verdade, apenas tecia crítica ao cargo de vice-presidente da comissão que trataria da pedofilia, o qual, na opinião do réu, não deveria ter sido confiado ao autor enquanto deputado federal. Ora, conforme consta na própria na petição inicial, o autor, à época, assumia o cargo de vice-presidente da Comissão de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tal como demonstra o relatório de frequência do deputado em 2015. Nesse contexto, o direito fundamental à liberdade de expressão ganha especial relevo quando utilizado para a crítica de autoridades públicas, como o autor, deputado federal, visto que estes exercem a representação de todos os cidadãos brasileiros, sendo naturalmente mais expostos a críticas que, numa democracia saudável, devem ser toleradas e até mesmo incentivadas a fim de melhorar as instituições que decidem os destinos do país. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em voto da lavra do ministro Celso de Mello, dos autos do recurso extraordinário número 732.744, é contundente em afirmar a amplitude do direito e liberdade de expressão quanto dirigida às autoridades públicas. Isso é o que o Celso de Mello diz, eu não vou ler tudo aqui, mas esse é um direito, ele é garantido a todos nós. Tecer críticas ácidas àqueles que nos representam lá, se nós acharmos que é devido. Isso é um direito fundamental da liberdade de expressão. No caso concreto, é impossível concluir qualquer insinuação que o autor promova a pedofilia. É impossível concluir no vídeo que eu fiz, que eu digo, está lá, Jean Willis é um pedófilo. É impossível concluir isso. Tal como apresenta de forma fantasiosa a petição inicial. Com efeito, o título Jean Willis e a pedofilia tinha por
único intuito trazer à discussão o fato do autor, então deputado federal, ter assumido a vice-presidência da Comissão de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ou seja, a Comissão de Combate à Pedofilia. Pois bem, as palavras do réu, conforme transcritas na inicial, limitam-se a dizer aquilo que eu disse no vídeo. Dessa vez eu nem vou falar nada, preste atenção. No vídeo eu falo isso, eu não vou falar nada, e realmente não falo. Quando o Jean Willis fala que é vice-presidente, eu falo o seguinte: vice-presidente? Nós estamos fodidos mesmo. Preste atenção nisso daqui. Essa é a parada LGBT de 2015. Essa é uma criança de 11 anos rodeada por adultos que estão incentivando isso daqui. E aí eu mostro essa cena da parada que aconteceu na parada gay. É evidente que o réu, se refere ao cargo que o autor ocupava e se refere à parada LGBT, onde se costumam praticar atos libidinosos em plena via pública, como parâmetro para se aferir os valores da pessoa que iria assumir o cargo de vice-presidente da Comissão da Exploração Sexual de Crianças, defensor deste evento e tudo que o envolve. Não há, na mais delirante das interpretações, vinculação do autor à pedofilia. Tem como interpretar isso no vídeo que eu fiz. Isso porque o réu, enquanto defensor de ideais conservadores, discorda veementemente de diversas posturas adotadas pelo autor, Jean Willis, enquanto deputado federal, o que levou o réu, a criticar sua posição de vice-presidente da Comissão de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dentre tais posturas está o fato do autor ser notório defensor do movimento LGBT, em especial a parada gay, promovida anualmente, no qual, por diversas vezes, é possível constatar atos libidinosos em pleno espaço público, algumas vezes, inclusive, envolvendo crianças e adolescentes. Nesse ensejo, cumpre colacionar matéria jornalística divulgada no programa A Liga da Rede Bandeirantes de Televisão, cuja mídia poderá ser depositada em juízo, caso haja necessidade. Em tal programa, o autor aparece defendendo o evento como um todo, aos 6 minutos e 55, aos 7 minutos e 19, aos 21 minutos e 45, aos 27 minutos e 4, aos 54 minutos e 36 do vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Porém, em diversos momentos, é possível observar a extrapolação da mera manifestação social para o explícito ato sexual, além do uso de entorpecentes, conforme trechos do vídeo. Isso acontecendo na parada LGBT. E aqui alguns trechos transcritos. O policial falando: tá vendo aquelas pessoas que estão ali na árvore? Estão utilizando entorpecentes, atos libidinosos. Então nós vamos dar uma verificada. O repórter falando: aqui no chão vocês vão ver uma quantidade imensa de preservativos. Aqui eles ficam usando droga e fazendo sexo. Afirmação de alguns participantes na ocasião da parada LGBT: aqui o povo transa sem camisinha, aí está aí. Na lama, que motel mulher, pra que motel? Sexo aqui é ao vivo. Tudo isso você pode verificar no programa. Noutra ocasião, em que o autor é entrevistado pela jornalista Leda Nagli, ao ser questionado sobre 3 coisas que faria se o mundo tivesse data marcada para acabar, o autor afirma: eu pediria perdão a todas as pessoas que feri, eu usaria todas as drogas ilícitas que não usei por ilicitude e eu treparia muito. Todo mundo sabe dessa afirmação do Jean Willis. Tais situações são de extremo relevo para o deslinde da questão ora posta em juízo, pois demonstram as posturas do deputado federal que estavam sendo criticadas pelo réu no vídeo objeto dos autos. Nunca se disse ou se deu a entender que o deputado apoiava a pedofilia, mas sim que não era adequado para exercer cargo de combate à pedofilia, diante de suas posturas e valores evidentemente afrontosos aos bons costumes. Todo esse contexto, relegado pela petição inicial, serve para revelar a real intenção do réu ao tecer mera crítica ao autor, então deputado federal, vice-presidente da Comissão de Combate à Pedofilia, e não difamá-lo
vinculado ao crime da pedofilia. Tratou-se de legítimo exercício da liberdade de expressão em face de seus representantes políticos, que é o autor da função de deputado federal. O autor simplesmente questionava o fato de uma pessoa que defende esse tipo de comportamento representar o povo como vice-presidente da Comissão de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ou seja, a pedofilia. Estava, pois, plenamente albergado pelo direito à liberdade de expressão e, mais ainda, ao tecer crítica dirigida à autoridade pública. Em conclusão, o réu jamais insinuou que o autor defendesse a pedofilia, limitando-se a criticar sua investidura no cargo de vice-presidente da Comissão de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes da Câmara de Deputados, que discutia a pedofilia. Daí o título Jean Willis e a pedofilia. Crítica essa que se reveste de especial relevo e proteção, pois dirigida a um representante do povo, em pleno exercício da liberdade de expressão, tal como respaldado no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo réu, visto que não extrapolou seu direito de liberdade de expressão, de modo que deve ser julgado como improcedente a presente ação. Mesmo assim, a Justiça do Rio julgou como procedente. Eu deixo para que você tire as suas próprias conclusões e agora ouça toda a audiência que houve com o Jean Willis. Bem, pelo princípio da simplicidade que rege esse rito, pode direcionar as perguntas diretamente para o provável. Excelência, é só para informar o juiz, a gente vai gravar essa... Não há nenhum problema. Pode dizer. Claro. Deputado. Por favor, pode se limitar a responder o que foi perguntado. Não é necessário entrar em esclarecimentos acerca disso que não entenda necessário. Correto? E posso também não responder caso... Sim, Não queira. se não queira responder, eu vou registrar que não é que ele recusou responder. Ele pode ficar sujeito a pena de confesso, só isso, né? Sim, eu vou registrar o seu pedido de pena de confissão caso ele se recuse a responder. Porque para mim é muito difícil lidar com difamadores, com pessoas que atacaram a minha honra. Ainda tem que responder a elas. Mas tudo bem, eu estou aqui para... Posso responder. O pessoal é um procedimento Ok. regular Tudo bom. Pode formular a pergunta. Deputado, à época dos fatos, Vossa Excelência ocupava qual cargo público? Isso é em junho de 2015, Qual era o cargo público que eu ocupava em 2015, se não for o de deputado federal? Deputado Federal. Só um momento para eu registrar. À época dos fatos, ainda deputado, Vossa Excelência foi nomeado para a Comissão de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, correto? A comissão não é de exploração sexual de criança e adolescente. A comissão é de combate, investigação e exploração sexual de criança e adolescente. E muito me espanta que um advogado de defesa não consiga dizer o nome Perfeito, da... Excelência. Basta Não, responder, basta responder. Por favor, você não determina quando eu devo ou não responder. Eu respondo. Eu só quero deixar claro que o nome da comissão é comissão formada para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, combate à investigação, e não o contrário. Mil desculpas por ter errado Que o bom, nome da que Um ótimo. momento, doutor, deseja reformular a pergunta com o nome correto da comissão ou abrir mão da pergunta? Não, basta consignar a resposta perfeita do deputado. Tudo bem. Então, Acho que eu errei aqui E o nome, errou né, também mas o acho nome que não há problema. da instituição, porque é uma comissão parlamentar de inquérito, era CPI, tudo bem. que investigava e combatia a exploração sexual de crianças e Pode adolescentes. voltar. Apenas poderia repetir o nome Sim, da comissão? sim. pra- Comissão Parlamentar de Inquérito de Investigação de Exploração Sexual, da investigação da exploração sexual de crianças e adolescentes. Um momento para que fique preciso na ata. Tá. Era- CPI. Era presidente da comissão, esse é o cargo da Junto data? com a deputada Erika Cocai. Eu era vice-presidente, ela era presidente. Era vice-presidente Isso. da comissão parlamentar De inquérito. de inquérito. Pode continuar. Acerca da exploração sexual de crianças e adolescentes.
próxima pergunta. Apenas para esclarecer, deputado, essa comissão tratava de pedofilia. Não, tratava da exploração sexual de crianças e adolescentes. A pedofilia é uma parafilia, é uma doença que pode levar à exploração sexual de crianças e adolescentes, ou a exploração sexual pode ser cometida por criminosos, como prefeitos, o prefeito de Quari, por exemplo, que foi preso durante essa investigação. Pela ordem. É que, como foi um bocado de informação e algumas delas sequer são... Deixa eu reformular a pergunta, Excelência. Tá. Eu Posso vou reformular? pedir que o réu reformule a pergunta. Para esclarecer, Excelência, a pedofilia está, então, intrincada na Comissão de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A pedofilia é algo tratado por essa comissão, porque nem todo pedófilo pratica a exploração sexual de crianças e adolescentes, nem todo explorador sexual de crianças e adolescentes é necessariamente um pedófilo. Um dos propósitos da CPI era justamente levar esclarecimento nesse sentido. Há pedófilos que nunca praticaram a exploração sexual de crianças e adolescentes, e há exploradores sexuais de crianças que não são pedófilos. Entendeu? Apenas para esclarecer a parte da autora, visto que novamente foi um discurso bastante longo acerca do tema, para fim de caber na ata, eu vou fazer um resumo do que foi dito. Ok. Colocando... Eu só não entendi ainda, se o senhor me permite, eu não entendi ainda o propósito da pergunta. Não tem nenhuma pergunta objetiva por enquanto. Eu acredito que o depoimento pessoal tenha sido invocado para esclarecer algum ponto mérito da contestação, acerca do vínculo entre o crime de pedofilia e a matéria jornalística que está sendo discutida. Para esclarecer... Mas... Eu queria que ficasse claro, porque... Para esclarecer, a alegação da petição inicial é que o vídeo se denomina Jean Willis e a pedofilia, dando a entender, segundo a inicial, que ele está vinculando Jean Willis com pedofilia, sendo Jean Willis pedófilo, mas não seria esse o caso. O que eu estou tentando demonstrar é que se estava criticando o fato dele participar de uma comissão que tratava de pedofilia. Só para esclarecer. Na verdade, mas a pergunta assim, isso... Só um momento, eu já vou lhe dar a palavra novamente, mas antes eu quero registrar a informação que já foi dada para que ela não seja durante o depoimento pessoal da autora, a advogada da parte não pode manifestar, excelência. Sim, mas no momento... Eu pergunto para ele. Sim, no momento nós já estávamos até fora do depoimento pessoal, porque eu ainda não consegui transcrever para a ata o último depoimento e o doutor ainda nem fez a próxima pergunta. Então, por favor, só mais um momento. Tem mais alguma pergunta a ser formulada? Sim, eu gostaria só de fazer um alerta, que se em algum momento a pergunta parecer que fugiu a pertinência temática do caso, ela vai ser indefinida. Eu vou tentar contextualizar da melhor forma. Mas por um momento ainda parece existir algum vínculo, mas eu peço também que lembre-se que o rito é regido pela celeridade, pela simplicidade, e que não cabe aqui fazer um questionário da intenso. contestação, você não tem como fugir disso. A contestação, ela aborda justamente se essa é a matéria de defesa. Mas pode continuar se manifestando, foi só um alerta. Excelência, enquanto deputado federal, homem público, portanto, o senhor é constante alvo de críticas aos seus posicionamentos políticos e ideológicos? Sim. Mas deputado... o que é crítica? Só uma pergunta, eu lhe devolvo a pergunta. O que é que crítica tem a ver com difamação? Excelência, mas a questão aqui não é para perguntar ao advogado.
Eu só estou lhe perguntando o que é que crítica tem a ver com difamação. Esse depoimento processo do- foi de movido Vossa por Excelência. difamação. Mas pela ordem. Depoimento de Deixa eu Vossa só lhe Excelência. fazer um- A gente pode acrescentar a resposta dizendo que sim, que você... Desculpa, alvo de Excelência, ele crítica. está... Eu tô orientando o Ele está cliente. orientando a resposta do... Não, Não, não orienta na resposta. Eu não preciso de orientação. Doutor, ele está dando uma orientação que eu mesmo Sobre ia o dar. rito. Pode acrescentar a resposta dizendo que Doutor, sim, você é alvo de doutor, crítica. Eu Sim. quero que conste em ato, Excelência. Para Por favor, evitar. constar em ato que o advogado está orientando o cliente. Ele não precisa, eu não preciso de orientação eu não preciso de orientação de advogado para responder o óbvio, meu Eu caro. entendi, então não é o que eu vou colocar. Eu volto a Pela dizer. fatura, deixa eu só lhe esclarecer. Sim. O depoimento pessoal é do advogado para o réu para a parte autora. Da mesma forma, os seus advogados podem questionar em depoimento pessoal o réu, Tá. mas não existe esse depoimento cruzado da parte autora questionar o advogado do réu ou vice-versa. O réu Obrigado. também não pode questionar diretamente o advogado. Obrigado, da parte autora. doutor. É porque eu só queria compreender o que é que crítica tem a ver com difamação. As duas coisas são distintas. Sim, nós já vamos chegar lá. Obrigado. É um momento, doutor. Eu estou registrando a sua reclamação. Desculpa. Instrução do advogado. Parte autora acerca do Mas eu acho que é isso que ele tá escrevendo. Não, depois que você acabasse, eu gostaria que você lesse. Depois ressaltar um pouquinho. Doutor, em relação ao incidente que o advogado do réu levantou, eu registrei. Registre que o advogado do réu entende que houve instrução pelo advogado da parte autora acerca do que deveria responder em depoimento pessoal. Ressalto que tal manifestação ocorreu após a parte autora questionar o advogado do réu e aparentou instruir a parte autora de que tal incidente não caberia em audiência. Ainda assim, interrompi a manifestação do advogado do autor a fim de prestar o mesmo tal esclarecimento. Perfeito, senhor. Tá ótimo. Doutor, Senhor, existe conseguindo a resposta? eu consignei como eu havia lhe dito. Eu interrompi até porque eu tinha acabado de consignar a pergunta anterior. A última resposta que foi consignada foi que o autor também informa que, embora nem todo aquele que cometa crime de exploração sexual de criança e adolescente seja cometido de pedofilia e vice-versa, a comissão da qual fez parte também analisou tal condição. Acredito que é um resumo do que a parte autora falou. Essa foi a última pergunta a qual eu consegui coletar a resposta. O doutor pode, inclusive, repetir a pergunta anterior, se a pergunta anterior não foi essa. Eu havia perguntado se, enquanto deputado federal, homem público, ele é alvo de críticas aos seus posicionamentos políticos e ideológicos. Eu me lembro do que ele respondeu. Então, visto que já foi feito esclarecimentos que não cabe fazer uma arguição ao advogado da parte ré, o autor poderia responder a pergunta? Sim, só que crítica não tem a ver com difamação, nem calúnia deliberada. Uma coisa é crítica a posicionamentos ideológicos, outra é difamação deliberada, sobretudo por parte de alguém que tem discernimento entre o que é informação e o que é difamação. Essa é a minha resposta. Como Vossa Excelência havia já observado, não cabe ele ficar divagando sobre a pergunta. Né?
Não, Você as tem um- perguntas são complexas, extensas, eu posso doutor, conseguindo respostas complexas. no momento, eu acredito que não excedeu o limite do que era razoável responder. Muito obrigado, doutor. Eu vou registrar a resposta que foi dada por um momento. O doutor tem mais alguma pergunta a fazer depois dessa? Tem. Tá. Mais algumas? Quantas? 6. Silêncio. Doutor, por uma questão de razoabilidade, eu gostaria que, enquanto eu estou registando essa resposta, o doutor vá analisando essas perguntas restantes e tentando ver quais que pode suprimir ou se pode condensar no menor número, porque a bateria de perguntas preparada não é compatível Tá. com o rito escolhido para a demanda. Então, O senhor deseja que eu repita? Se desejar, não? é necessário. Obrigado. A outra audiência na sequência dessa. Doutor, eu já registrei a última resposta. posso? Conseguiu condensar suas perguntas? Eu acho que são essenciais, mas talvez uma aqui, dependendo das respostas. Né? Então, vamos continuar, mas eu gostaria de relembrar que, inclusive, como existe outra audiência nas 16 horas... Excelência, desculpe, mas acordamos 5 da manhã para estar aqui hoje. Tá, então acho que a instrução, eu havia pedido até a dispensa, mas realmente ela é essencial. Então eu vou fazer... Aniversário da minha mãe. Doutora, que o senhor está repetindo o mérito da contestação. Tudo bem. A princípio, Sim, pra tentar a confissão. A princípio, o depoimento pessoal vai continuar, mas eu devo alertar que se alguma dessas perguntas for entendida como desnecessária para apresentar, depois ela vai ser indeferida, Tudo bem, sim, ainda sem que eu problema. compreenda que houve um esforço para estar aqui nesse momento. Tu pode fazer a pergunta diretamente. Deputado, contextualizando a pergunta, conforme publicado na sua rede social no Facebook, Vossa Excelência foi vítima de calúnia, né, de pessoas que divulgaram uma mensagem falsa que teria lhe sido atribuída, dizendo que o senhor defendia o casamento de adultos com crianças, que ocorre na cultura muçulmana. Né? Ainda nesse post, o senhor divulgou a identidade e expôs um total de 25 pessoas que haviam feito essa calúnia. Né? Diante dessa gravíssima falsidade, Vossa Excelência chegou a processar algum desses 25 indivíduos Sim, por danos morais? sim. Quem foi? Não posso lhe dizer agora, porque eu não sei o nome de todos eles, mas... Deixa eu Mas sim, processei e... Só uma pergunta. Não, um momento, Tá. antes eu vou fazer um Tá bom. esclarecimento a ele, depois eu lhe Tá dou bom. uma palavra. 25 pessoas é um rol muito exagerado para exigir que a parte autora Não, sim. lembre de todos. Eu acredito que basta a resposta eu à me sua recordo. pergunta de que ele dirigiu o processo a outros que lhe ofenderam de tal forma. Posso responder, inclusive, que já foi um condenado, que foi o Abílio entre essas pessoas. É o Abílio Santana, se eu não me lembro. Mas eu não me lembro de todos. Mas a verdade é que a resposta objetiva à pergunta dele é sim, processei. Sim, como eu havia dito, Pronto. eu restringi a necessidade de arrolar Certo. todas essas pessoas. O senhor não No momento processou... que eu antes eu tenho que É consignar que já feito. faz meio que um adendo dessa pergunta, o senhor já registra junto, pode ser? Então pode ser. Porém, o senhor não processou as 25. Não sei. O critério para a gente processar é relevância dessa pessoa nas redes sociais, discernimento, formação. Quando uma pessoa é ingênua ou o perfil é fake, a gente identifica como perfil fake, não tem sentido processar. Mas quando a pessoa tem um alcance enorme nas redes sociais e a gente percebe que essa pessoa está fazendo de maneira deliberada um crime de calúnia e de associação, essas, no plural, a gente processa. Tudo bem. No momento que eu vou estar Pois é. registrando ambas as... Queria acrescentar, doutor, se me permite a resposta? No momento Tá. eu já vou lhe dar Tá a bom. palavra num momento posterior, que senão eu acabo perdendo Tá, o fecho tudo até bem. aqui.
fazer a próxima... Ah, não, um momento. Ainda é necessário aquele esclarecimento que o senhor disse que desejava fazer? Não, só eu queria acrescentar que quando a calúnia, a difamação, ela é praticada por alguém com muito alcance e influência nas redes sociais, o dano não é só a minha honra e a minha vida, mas também a vida da minha família, minha mãe e irmãos. Entendo, eu obviamente compreendo a questão, mas Só já um pode acréscimo. dar a resposta da pergunta, Tudo não bem. é necessário registrar, porque eu já havia Tá, já constado. informou que a visibilidade nas redes sociais é Sim, critério para a obrigado. população. Acho que pode acrescentar então só e consequentemente do dano. Não é Não necessário? não é realmente Ok. necessário. Doutor, acho que matamos 2 perguntas, pelo menos, da sua lista, não é? Sim, sim. Então pode continuar. Deputado, o senhor é capaz de definir exatamente qual foi a ofensa praticada pelo réu no vídeo objeto dessa ação? Associar-me à pedofilia, uma prática abjeta e condenada socialmente. Associar um homem público honrado, honesto, intelectual e materialmente a uma prática abjeta que leva ao crime de maneira ostensiva, de maneira clara, de maneira discernida. Ainda um complemento a essa. Um momento. Eu entendo que Sim. por ser o autor da ação, obviamente está envolvido emocionalmente nela, Sim. mas eu esclareço que não cabe Tudo colocar bem. essa carga emocional no depoimento pessoal. Eu entendo que nesse Perdoe, eu só estou doutor. explicando Eu sou uma que não vai pessoa. ser inserido no... Eu sou uma no pessoa, eu sou um registro ser humano e não uma imagem na televisão. Eu sou um ser Um humano. complemento a essa. Pode fazer o Por complemento. definir a ofensa, eu quis dizer quais palavras ele utilizou para dizer que o senhor era vinculado à pedofilia e não entender que ele apenas criticava seu posto de combate à pedofilia no Congresso. Um momento. Eu vou indeferir o complemento. O nível de exatidão que o doutor está buscando na pergunta não é razoável. Eu registro Vou o reformular, indeferimento, se for caso. vou reformular Não, essa reformule. pode definir o fato, palavras? A simples associação do meu nome à pedofilia, essa De que simples forma se deu associação, essa associação? De que essa forma? Você está áudio, repetindo, doutor, você está da repetindo. Ele não está respondendo. Um momento. Não está respondendo. Doutor, Já foi indeferido. aí essa nós pergunta. já estamos entrando... Mas ele só falou que ele associou a pedofilia. Como? Como ele fez isso? Sim, O de- doutor, o senhor pediu palavras. Fala inicial. Pode-se também... Posso responder? Eu vou Não é só. necessário, Tá bom. porque eu Obrigado. agora vou me... Doutor, nós não estamos aqui para julgar o mérito da causa ainda. O mérito vai ser julgado posteriormente. Excelente. O que o doutor está pedindo, eu entendo que já entra no mérito da causa e exigiria, inclusive, que essa fosse a audiência onde o julgamento já fosse Vamos- sedado nesse momento e que o deputado tivesse formação em direito. O objetivo. Não, Não só formação de direito, o senhor me permite, mas eu teria que dar uma aula de audiovisual, de discurso audiovisual não e do impacto para Não, essa pessoa. tudo bem. Obrigado. Esclarecendo, por favor. Doutor, Por favor. o esclarecimento já foi dado e eu já indeferi esse complemento. O doutor, eu posso registrar o protesto... Excelência, ele não respondeu como. Se foi Ele só indeferido, disse- Foi indeferido, ele não tem que Ele responder. respondeu que a calúnia que ele entende ter sofrido por parte do réu foi que o Ele réu não- teria associado o nome dele à pedofilia. Isso, para mim, é resposta bastante. Eu estou indeferindo o seu pedido de maior precisão. Qualquer protesto que o doutor queira fazer acerca disso vai ser registrado em ata e pode ser usado como matéria de recurso. Mas para o fim dessa audiência, essa pergunta acabou. Gostaria que fosse registrado que foi indeferida a pergunta de como houve a associação à pedofilia. Tudo bem, eu vou registrar o seu protesto contra o indeferimento.
registrei o protesto, o motivo do meu indeferimento, então está registrado caso o doutor entenda necessário qualquer recurso no momento futuro. Um momento para eu terminar de registrar a pergunta na parte que eu entendi cabível, o doutor vai poder fazer a próxima. Próxima pergunta, doutor. Deputado, contextualizando novamente a pergunta, em matéria de programa da televisão A Liga, que inclusive é a matéria da defesa, é divulgada a opinião favorável de Vossa Excelência ao evento da Parada Gay, mas no mesmo programa também é noticiada a ocorrência de atos obscenos em público durante o evento, como sexo em praça pública. Alguma vez Vossa Excelência já manifestou repúdio a esses atos perante a grande mídia, ressalvando-os de seu apoio ao evento? Excelência, qual a relevância? Você pode do objeto. Não, Excelência. Sobre uma matéria jornalística? O mérito da defesa é a crítica à pessoa do deputado para exercer aquele cargo. Enquanto crítica, se adota todas as posições do deputado para exercer aquele cargo. Essa é uma delas. Doutor, eu vou pedir que no mínimo refaça a pergunta, porque nós estamos discutindo aqui o dano moral acerca da ofensa à imagem. O doutor já está perseguindo um caminho que é relativo... O mérito da defesa é que não houve ofensa, mas crítica. As posturas políticas e pessoais dele. Eu realmente acho que estamos fugindo do tema. Eu vou pedir que reformule a pergunta, senão vai ser necessário um novo indeferimento. Bom, o senhor alguma vez já se repudiou esse tipo de atos que são praticados na parada gay? Atos como sexo em público? Já. Na grande mídia? Já. Pode dar um exemplo? Um exemplo que é um link? Você quer um link? Cadê? Algum programa televisivo? Na Em Liga, todos por os programas exemplo? que essa pergunta me foi feita, eu vou responder. Agora, eu não sou responsável pela edição do programa. Por favor. O senhor não se lembra? Não me lembro não. Não sou responsável pela edição do programa. Em todas eu respondi que me foi perguntado. Pela parte autora, Sim, obrigado. já basta. Então eu vou constar a resposta nos termos que foi feito. De fato, essa não é uma ainda, talvez no futuro seja, ainda não é uma audiência interativa onde cada um tem seu próprio computador e possa disponibilizar links e vídeos para acessar a sua resposta. Então eu vou constar o que foi informado no limite da precisão que é cabível numa audiência juizada. Questionado. A realização de atos obscenos. Atos obscenos com objeto Durante paradas. Doutor, quantas perguntas ainda restam? Só duas, Excelência. Entendi. As duas são completamente vitais ao desvio da causa, porque Eu julgo que sim. já extrapolamos em muito a duração razoável de uma audiência juizada. Mas pode fazer a pergunta a princípio. Ainda nesse contexto, com relação à crítica aos posicionamentos ideológicos de Vossa Excelência, em entrevista concedida à jornalista Leda Nagli, também objeto da contestação, como a doutora deve ter visto, ao ser questionado sobre 3 coisas que faria se o mundo tivesse data marcada para acabar, Vossa Excelência afirma: eu pediria perdão a todas as pessoas que eu feri, eu usaria todas as drogas ilícitas que eu não usei por ilicitude e eu treparia muito. Nesse contexto, seria correto que um cidadão e eleitor, ao exercer raciocínio crítico quanto à sua candidatura, conclua que esses são os valores mais importantes para Vossa Excelência? No momento, não precisa responder essa pergunta. Obrigado, doutor. Nós estamos nos enveredando mais sobre a propaganda política do que uma audiência de juizado.
Eu vou registrar novamente o seu protesto pelo indeferimento da pergunta, mas essa pergunta está indeferida. Se o doutor quiser formalizar o registro pelo indeferimento da pergunta, pode repeti-la para que eu possa registrar na ata o indeferimento. Quer que fale tudo isso aí? Só um resumo. Tá. Tendo em vista a resposta dada à jornalista Leda Nagli, conforme alegado na contestação, Vou fazer um resumo disso, mas pode falar. seria correto que um cidadão... Sim, o objetivo é a confissão, né, doutor? Sim, a confissão sem resposta. Pela ordem, excelência, eu só queria conseguir, né? Pro momento, eu só estou registrando... Vou a registrar pergunta aqui já e falo foi depois. indeferida, Ok. e eu só estou registrando a pergunta para poder registrar o indeferimento. É só porque esse fato foi bem posterior ao vídeo, entende? Então, de repente... Assim, a pergunta já foi indeferida, Tá, então a pertinência perfeito. dela, por caso, já não é mais relevante. Se nesse contexto seria correto que um cidadão e eleitor, ao exercer raciocínio crítico quanto à sua candidatura, conclua que esses são os valores mais importantes para o deputado em questão. Você tem quantos anos? 12? O que você está falando comigo? Por favor, eu gostaria de pedir que todos não se comunicássemos com os outros enquanto eu estou Ok, registrando em ata, Ok. porque aí eu não posso controlar a interação e evitar que a Fica na sua. cordialidade exigida pelo Poder Judiciário seja perdida. Perfeito. Perfeito, doutor. Doutor, a sua, acredito, última pergunta, se for o caso. Não, esse já restou prejudicado. Já estou prejudicado. Então, deixa eu só verificar aqui, porque inclusive a ata ficou bastante tensa. Sim. Eu queria só fazer um acréscimo, se for possível. Entendi. Doutora, quanto à questão do acréscimo, eu gostaria apenas de alertar que, como a contestação já foi apresentada, de forma nenhuma isso pode representar uma emenda que inclua novos pedidos. Sim, sim. Tudo bem? Claro. Dito isso, pode se manifestar preferencialmente em relação à defesa, lembrando novamente o que já foi dito na inicial, não precisa ser Sim, é repetido só em nessa relação à ata. defesa, é só Protesto uma pela, frase. pela preclusão, justamente. Excelência. Mas foi o que eu acabei de informar, é necessário o protesto pela preclusão, porque eu já informei a advogado doutor quanto a isso. A respeito da defesa. Acrescenta que o pedido contraposto não merece prosperar. Não, desculpa, senhor, mas está se manifestando de novo. Sobre pedido contraposto, ela não está falando sobre Doutor, Sim, a o respeito que da eu defesa. disse é que ela não caberia a ela emendar a inicial para acrescentar outros pedidos. Se manifestar contra o pedido contraposto, é cabível. Ela já fez a réplica, já passou. a Nós gente estamos fez em audiência, depoimento. doutor. Doutor, Eu acho que o também momento recebi- da réplica já passou, excelência. Com todo respeito, eu gostaria que constasse meus protestos. Eu consto os protestos. Preciosismo. Preciosismo. Mas é bom. Deixa eu redondinho.
Tem as 4 aqui? Próximo. A próxima deveria ser 4 da tarde. Doutora, vamos voltar aqui. Pode reiniciar a sua manifestação. Acrescenta que o pedido contraposto Uhum. não merece prosperar, Uhum. porque, para além da competência plena do juízo, Uhum. o réu não é um mero músico que recebe por hora como alegado, mas trata-se Uhum. de famoso youtuber Uhum. com canal de grande alcance, no qual são veiculadas inclusive propagandas. Sem mais, correto? Correto. Momento, doutor. Não. Acertar sua contestação. Sim. Nesse caso, eu vou marcar a data da leitura da sentença. Eu vou imprimir, todos vão poder analisá-la antes de nós encerrarmos a audiência. Não vai falar com você na audiência. Freud explica. Freud. Muita coisa. O tribunal não deixa gravar, não? Como? O tribunal não sugere que se grave por vídeo? Não, até porque o tribunal não detém recursos para colocar um sistema de gravação em cada audiência do tribunal. Mas, por outro lado, como inclusive ele informei que poderia gravar a audiência, não existe nenhuma Óbvio. nenhum óbvio impedimento para que as partes interessadas o façam. Ficou menor que eu Ficou menor, imaginei. lá em São Paulo, Como? tudo gravado por webcam agora. Bem, talvez o Tribunal de São Paulo detenha de recursos que nós não temos. Acho que é baratinho, seria mais interessante. Eu acho assim, não sei, não advogo aqui, mas acho que seria mais interessante, é trabalhoso, né, fazer essa resenha. Eu concordo com o doutor que toda tecnologia que possa ser inserta no tribunal é muito bem-vinda, mas no momento eu posso lhe afirmar que ela não existe. Por isso, Não, mas eu tava nós vendo nos fora, limitamos a facultar as partes que o façam, caso queiram. comparando assim fora, eu acho muito mais bonito que o central de São Paulo, né, que tá uns pedaços aqui lá. Até o sistema de som aí, eu acho bacana. Excelente. Bom saber que, embora São Paulo tenha mais recursos em linhas gerais, nem tudo aqui esteja em condição Não, muito inferior. bom, né? Eu gostaria de relembrar as partes que podem tirar foto da ata caso queiram o registro, mas que ela vai estar no sistema até o fim do dia. Ok. Posso tirar pra ir lendo aí? Eu acho que ele vai imprimir agora, meu filho. doutor. Então, eu até... Vai ser um aviso? Alerta que existe um aviso na sala. Só uma vez. Infelizmente, por uma questão de contenção. Eu não tô nós não podemos encontrando dar só a minha primeira Manifestação. fala, a minha primeira manifestação sobre a decisão. Sobre Os preliminares, incompetência, né? preliminar de incompetência. Sobre a preliminar de incompetência. Vê se perdeu aí. A primeira fala. A primeira Foi fala. dito que impugna preliminar de incompetência. Talvez eu tenha pedido, eu acredito que eu só ouvi a doutora falar do pedido contraposto. No De igual início. modo, se eu tiver omitido alguma coisa que o doutor falou, salvo sem deferimentos, também, por favor, me corrija. Sim. Porque
até com a parte autoral, somos todos seres humanos aqui, eu posso ter num ato falho omitido alguma informação que qualquer das partes Puder mencionou. acrescentar, então. Então havia uma impugnação preliminar também? Isso, Então é. pode repetir esse detalhe. Eu até peço que já nem tire foto dessa ata, que eu vou incluir a... né? Tá bom. Por isso que eu também estou Vou deletar aqui. alertando que caso tenha omitido alguma declaração Sim, do tá. doutor que seja fundamental diante da causa, a gente... Já deletei aqui. Então, eu pela peguei parte para autora, quem quisesse analisar. claro. Pela parte autora, então, Uhum, foi dito que impugna preliminar de incompetência, uhum. questão que já foi, inclusive, lembra que eu Sim, eu agitei? lembro que a doutora falou e... É. Um momento, eu acho que até já sei o que aconteceu, então me deu um Pode momento. estar salvo aí. Eu acho que como isso foi num momento anterior e depois teve esse extenso depoimento, eu acho que eu passei por cima. Pode da- ser. Deixa eu até ver Mas se vou- for necessário, eu Não, repito. se for Até porque é necessário. curto, né? Deixa eu ver que se Já dando foi o definido, desfazer eu consigo recuperar o texto. Esse Eu lembro que a pedido já foi doutora se definido. manifestou mesmo. Foi, mas eu Mas é acho bom importante deixar conseguir no hiato. Assim como a questão do pedido contraposto, porque como a competência já foi delimitada, não tem mais o que se falar nisso. Por isso que eu, tipo, preciso A doutora realmente, perder. talvez, eu lembro até de ter escrito, eu acredito que eu passei por cima, mas como a audiência foi bastante extensa, já foi além do limite que o programa Sim. salva, então nós vamos ter que Sem problema. reiterar a manifestação. Mas agora eu já lembrei que ela foi feita. Impugna preliminar de incompetência. Vírgula, questão que já foi, inclusive, analisada pelo juízo, Uhum. quando da concessão da tutela antecipada, Uhum. conforme esclarecido na decisão de folha 72, Uhum. no mérito se reporta inicial, reforçando a decisão de folha 27, Uhum. Uhum. na qual o juiz entendeu que, no caso, o réu extrapolou seu direito à liberdade de expressão, levando o espectador a crer Uhum. que a parte autora apoia e incentiva Uhum. o crime de pedofilia. Isso nos termos da decisão de folha 27. Sim, eu lembro que a advogada da pastora tinha se manifestado nesse sentido e eu tinha inclusive já registrado na ata, Sim, mas é. acabou sendo perdido, que eu devo ter passado por cima, já que houve esse novo comentário depois do depoimento pessoal. Posso terminar? Você já registrou? Porque vai Vou fazer imprimir de uma novo. atualizada, né? Então, Eu ia só fazer um adendo, mas Eu vou- alerto que vou a ata é tirar idêntica à foto da anterior, nota. salvo por essa impugnação preliminar. Uhum. Alguém tem mais alguma ressalva, algo que tenha sido omitido da ata? É que eu ainda não li. Sabe? Ainda não leu? Ainda não li, mas Ah, pode então- imprimir, eu vou. Pode aguardar, acho melhor, né? Senão tô Não, até imprimindo. aguardo, mas pela parte autora era só isso. De resto, mas a parte inicial. Né? não, o repasse Não, inicial não, tá de aqui. Já, ótimo. fundo de Tá lá. Ah, sim, sim, sim. questões da ata mesmo. Sim. Foi mesmo não existia. O vídeo é o depoimento. Posso me permite? Claro. Só para ficar mais claro aqui, a comissão da qual fez parte também analisou tal condição. Parece que faz referência só a crime de exploração sexual. Gostaria, a comissão da qual fez parte também analisou a pedofilia, que foi o que foi dito. Tudo bem. Isso aí é só um esclarecimento material que Tá, não tá. altera Sim, sim. as palavras que foram proferidas, então eu vou acrescentar para fins de não gerar dúvidas numa análise posterior. Algo mais, doutor?
assinem e me devolvam, como eu disse. Quem quiser pode tirar foto, mas ela vai estar disponível no sistema até o fim do dia. Achei que fosse a menina. Ah, não. Eu só queria... A do anterior. É o Rasbi. Ah, tudo bem. Eu queria exatamente isso. Recolher para evitar qualquer tipo de confusão. Enquanto as partes estão assinando, eu vou me retirar brevemente para pegar um copo d'água que eu estou com sede. Vontade. Novamente, lembrando que eu entendo o envolvimento emocional tanto de autor e réu com a causa, mas eu insisto que mantenha a cordialidade, especialmente quando eu estou fora. Ah, sim. Espera assinar, que aí você É, já tira. fotógrafo na íntegra. Isso. O doutor já leu? Já. Precisa da caneta? Quer dizer, não é só essa partezinha. Ah. Isso. Você já tirou então, né? Não precisa. Já, só falta a última parte, mas eu vou esperar assim na sua vez, doutor. Boa tarde. Outra audiência vai ser aqui É mesmo. aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui mesmo. O senhor vai... Ah, claro. Precisa sim, rubricar primeiro? Podem rubricar a primeira, que Só normalmente tirar foto as rapidinho. atas das audiências do juizado não ultrapassam a primeira página. É, então a gente não tem esse está tipo de preparado obrigado. para Posso isso. fotografar a minha rubrica? Obrigado, a primeira página também. Ah, que você já releu. Você já registra com... Opa, aqui já tá assim. A forma você vai ficar em PDF no site. Sim, é. Sim, vai estar disponível. Então é isso. Obrigado, senhor. A gente pode continuar aqui. Vou chamar a próxima audiência, então a participante pode chamar você, que é o autor também da próxima.